paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos e hoje nós vamos meditar nos Salmos 12, versículos 1 e 2, onde o salmista nos diz: Salva-nos, Senhor, porque faltam homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Queridos, chegamos a mais um Salmos e hoje o Salmos 12 vai nos revelar o que está agora no coração de Davi. Através desta oração, em forma de cântico, Davi, ele declara que já naquele tempo eram poucos os homens benignos, ou seja, eram poucos os homens que faziam o bem, pois, segundo a visão de Davi, todos ou a grande maioria eram homens falsos que apresentavam argumentos mentirosos para se dar bem com as autoridades. Olha o que o salmista declara: Salva-nos, Senhor, porque faltam homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Então Davi vai apresentar aqui neste salmo duas coisas que lhe afrontavam e lhe afligiam naqueles dias. A primeira delas é a falta de homens benignos, homens que quisessem viver e fazer o bem. E a segunda característica que nós vemos aqui era a infidelidade. Davi estava sentindo necessidade de homens fiéis ao seu redor. Davi estava sentindo-se traído por aqueles que com ele faziam a obra, com aqueles que andavam com ele, com aquele que tinha ao seu redor. Então, meus queridos, nós vemos que esta ainda é uma realidade nos dias atuais. Ou seja, nós, ao olharmos para as pessoas que estão ao redor, vamos perceber que a grande maioria, não são todas, pois aqui o próprio texto demonstra que faltam poucos, quer dizer, não é que não existam, mas são raros, são poucos. Ou seja, toda regra tem a sua exceção, mas o que Davi está dizendo é que isto estava lhe causando aflição, é que isso estava afligindo a sua vida. Então ele declara: salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor, porque faltam homens benignos, são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. O que leva Davi a chegar a esse entendimento é o que ele explica no versículo 2, pois ele diz: cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e com coração dobrado. Então Davi, ele vai justificar diante do Senhor, porque este é um salmo que é uma oração em forma de cântico. Davi, neste salmo, ele vai expressar que o que o fez chegar a esta conclusão é porque os homens falam com falsidade, falam com lábios lisonjeiros e com o coração dobrado. Ou seja, Davi estava declarando aqui neste salmo que o homem, ele fala de forma enganosa para que ele seja bem apresentável diante daquele a quem ele está falando. Ele está dizendo que o homem, ele fala com lábio lisonjeiro, ou seja, ele faz agradáveis elogios
mas na verdade o seu coração não tem essa intenção, não é desejo próprio dele, mas isso é fruto de um coração dobrado, ou seja, um coração que está disposto a enganar, para com isso, estar bem apresentável diante daquela pessoa. Então, meus queridos, Davi revela que um coração dobrado, uma língua lisonjeira, uma mente disposta a falar com falsidade é uma ferramenta que vai causar muita destruição. Então, o que nós temos que tirar como lição deste salmo é: nós temos que estar atento às pessoas que nos assessoram para que nós venhamos identificar se são pessoas com esta natureza, essa natureza de agir enganosa e fraudulosamente, para não vir a alcançar o coração da pessoa e depois isso trazer transtorno para a sua alma. E uma outra aplicação que nós temos aqui nesse texto é que nós devemos pegar a palavra e aplicá-la em nossa vida. O que é isso que eu estou querendo lhe dizer nesta reflexão de hoje? É que nós não podemos ser essa pessoa que fala com falsidade. Nós não podemos ser essa pessoa de língua lisonjeira e nós não podemos ser esta pessoa de coração dobrado. Se isso faz parte da nossa prática, nós temos que sermos transformados pelo Espírito de Deus e passar a ser verdadeiros, a ter verdadeiramente aquilo no nosso coração que deseja o bem ao próximo, e isso nós venhamos falar, mas com um coração sincero que transmita aquilo que está dentro de nós e não algo que está só na nossa aparência. Pois quando nós fazemos um elogio a alguém, quando nós falamos benignamente a alguém, mas isso não é fruto do interior do nosso coração, nós estamos falando com falsidade, nós estamos falando com língua lisonjeira, e isto não é agradável diante do Senhor. Então, que nós possamos analisar as pessoas que nos cercam e também que nós possamos analisar a nós mesmos, se o nosso comportamento não é semelhante a este que o salmista está declarando, que identifica, que caracteriza uma pessoa que não é fiel e uma pessoa que não é benigna. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, que em nome do Senhor Jesus, o Espírito de Deus possa transformar a minha e a sua vida, para que nós sejamos identificados entre os poucos que Davi declara que são benignos e que são fiéis. Obrigado pela companhia, continue nos acompanhando, não esqueça de compartilhar, de seguir o canal e de recomendar para os seus amigos. Um grande abraço.